Muito bom dia, estamos chegando com o nosso Difusora Notícias, edição desta terça-feira, hoje, dia 8 de abril de 2025. Vamos juntos ao vivo por aqui, com as informações para você até as 8 da manhã. Bom dia, Claudio César. Bom dia, Henrique Ferian, bom dia, André Torres, bom dia a todos que dão audiência à nossa programação. Vamos juntos, um oferecimento Farmácia e Drogaria Sete Farma, que tem uma grande linha de medicamentos e perfumaria, com 4 endereços em Três Lagoas, e vem aí a quinta loja. Precisando, chama Sete Farma. Big Com, materiais de construção, na Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Lotéricas Caminho da Sorte, a Lotérica Pé Quente de Três Lagoas, na João Dantas Filgueiras, com a Manuel Pedro de Campos, no Nossa Senhora Aparecida, e Maria Guilhermina Esteves, no Jardim Maristela. E também com a gente, Brasil Grill Restaurante, almoço executivo todos os dias, entregando Marmitex. Faça seu pedido pelo WhatsApp, no 996908721, e pelos apps A Pedidos ou iFood. 7:01, muitos destaques para você na edição de hoje, você confere. Você entra altera o sentido de 2 vias ligadas à Lagoa Maior. Governo de Mato Grosso do Sul investirá mais de 417 milhões para pavimentar rodovias em Três Lagoas e Ponta Porã. Apoio à anistia cria mal-estar entre Riedel e deputados petistas na Assembleia. Estas e outras informações você confere com a gente a partir de agora no Difusora Notícias, que está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias, o nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. Vamos lá, atualizando as informações do tempo para você que nos acompanha nessa manhã de terça-feira, com temperaturas agradáveis, tempo bom aqui para os lados de Três Lagoas, 23 graus, umidade em 78%, aquele friozinho gostoso lá para os lados de fora, e a gente vai manter aí esse padrão, viu, pelos próximos dias, com a tendência até de uma leve diminuição de 1, 2 graus para baixo, 23, 22, 21 graus, isso é rotina daqui para frente. Tempo agradável e hoje possibilidade de pancadas, o retorno das chuvas caindo de forma isolada em Três Lagoas, viu, Cláudio? O tempo tá meio fresco, né? Meio tranquilo, assim, umas nuvens no ar. E eu penso que é o outono, né? É a característica do outono, né? Tá certo? Agora tem muito lugar chovendo pra caramba aí, né, Henrique Vilhena? Choveu muito, né, na região serrana do Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo, São Paulo, litoral, né? É incrível, né? Não existe assim O Brasil é um continente, então, dependendo da região que você está, tem esses aspectos aí do clima, né? E aí a gente tem no Rio Grande do Sul uma baixa pressão bem robusta, que vai levar muita chuva, viu? Em algumas regiões, principalmente o litoral do Rio Grande do Sul. Nessa manhã vai estabilizar Santa Catarina, Paraná, também, né, aqui em Três Lagoas por conta do calor ao longo do dia. Pancadas de chuva podem acontecer. Amanhã, quarta-feira, aqui para Três Lagoas, desde ontem vem apontando isso, o cenário de chuva mais volumosa para Três Lagoas na quarta-feira. Mas a chuva, ela deve cair entre hoje e sexta-feira, sendo que a quarta-feira será o dia de maior intensidade aqui em Três Lagoas. Vamos ver se de fato isso vai acontecer, mas ainda muito instável essas previsões, né? Principalmente essa questão da chuva e das condições climáticas. Mas uma coisa que a gente pode reparar é que o calor, ele vai diminuindo, né? Até ao longo do dia, né, Cláudio? O sol mesmo não tá tão quente assim como tínhamos, né? Semanas atrás. Vai diminuindo com a proximidade do inverno, o sol vai ficando mais distante da Terra, a gente vai, de nós, né, do hemisfério sul, principalmente, óbvio, a gente vai tendo aí esse distanciamento e aí a gente vai tendo um refresco pelas próximas semanas e meses aqui para os lados de Três Lagoas. Vamos ver como é que vai ser o inverno, ainda não tem uma projeção indicando se vamos ter um inverno rigoroso, se vamos ter um ou outro episódio de frio intenso, e assim por diante. O ano passado foi um ou outro episódio de frio intenso, né, Cláudio? Não foi uma coisa que ficou aí por um bom período. Foi pontual, 2, 3 dias de frio intenso, depois as temperaturas já melhoravam. Mas já está acontecendo de estar frio em Curitiba, São Paulo, no Rio Grande do Sul, já, né, Santa Catarina, já tem a temperatura em alguns lugares ali, tá fazendo frio pra caramba. Agora, e tem o contraste, né, de chuvarada também em outra região. Eu vejo o seguinte, que o clima, como você falou,
aqui pelo menos para nossa região, tá um clima gostoso, né? Durante o dia tá sol, às vezes o sol tá quente, mas é um período muito curto, né? 2, 3 horas ali, fica mais quente, depois já ameniza. Vamos ver se continua esse clima aí. Ô Henrique, aproveitando de falar em clima, olha aqui, o Jornal o Globo traz aqui na sua página, né? Um estudo de uma universidade de Singapura, dizendo o seguinte, que lá em 2100 há uma possibilidade de várias cidades estarem todas elas debaixo d'água, certo? A pesquisa submersa, né? Até a partir de 2100, aliás, estou dizendo. Aqui, ó, tem até uma lista das cidades aqui que pode acontecer isso, e é justamente pela questão climática, viu? Ó, Barranquilla na Colômbia, Maracaibo na Venezuela, Rio de Janeiro no Brasil, Porto Alegre no Brasil, Punta del Este no Uruguai, Entre Rios e Buenos Aires na Argentina. São várias cidades aqui da América do Sul que podem, por conta do efeito do clima, as mudanças climáticas, né? Pode acontecer de repente serem inundadas e irem para baixo d'água. O derretimento das geleiras, né, aumentando o nível dos oceanos. Tudo isso daí influencia diretamente. Exatamente. E aí, aqueles assim que dizem, isso nunca vai acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Já não aconteceu catástrofe no mundo aí que dizimou com espécies e tudo mais? Pode acontecer. Então são coisas que os cientistas estão estudando. A gente sabe que, né, o planeta ele tem os seus mecanismos para esfriar e esquentar sempre quando precisa. Os furacões meio que regulam, né, essas condições aí dos oceanos, sempre que está quente ou está muito frio. Então vamos aguardar, mas hoje a constatação de fato né, as geleiras derretendo. Exatamente. Não tem locais aí no planeta que sempre foi gelado, sempre teve gelo, né? Sempre teve icebergs gigantescos. E hoje o que a gente vê é locais que já não registram, montanhas que nunca foram vistas, né? Como era o seu solo sem gelo, hoje já aparecem, já inclusive com alguma vida, em meio a toda aquela questão ártica, enfim. É uma situação que é constatado de fato. Agora, como é que vai ser o futuro? Ninguém sabe. Mas os estudos estão aí, né? Estão mostrando o que pode acontecer. Alertando a galera, né? Quem não acreditar, né? Tem que ser acreditar na ciência. A ciência, ela realmente não mente, não. E é isso, vamos ficar atentos aí sempre nessas novidades, porque interessa a todos diretamente, né? Principalmente a futura geração. 7h08, são as informações do tempo para você que nos acompanha nessa manhã de terça-feira. Vamos em frente, porque a gente tem, claro, sempre informações para você. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, ele irá realizar alteração no sentido de mais 2 ruas. Dessa vez, as ruas João Marquese e Manuel Ferreira passarão a ter sentido único nos próximos dias. Para implementar essa mudança, a equipe do Departamento de Serviços Públicos está realizando uma intervenção no canteiro que possui o retorno da rua João Marquese para Aldair Rosa de Oliveira, fechando o retorno e abrindo mais uma faixa de via que seguirá no sentido do bairro Mais Parque. Já a Manuel Ferreira passará, então, a ter sentido único em direção à Lagoa. Ambas as vias terão sentido único da circular da Lagoa até a rua Urias Ribeiro. A medida tem como objetivo melhorar a fluidez no trânsito e garantir maior segurança aos motoristas e pedestres que circulam pela região. A Prefeitura orienta os condutores a ficarem atentos à nova sinalização e respeitarem as alterações para evitar transtornos e garantir um trânsito mais organizado. Então, a Prefeitura vem mais uma vez realizando essas movimentações, mudanças de rua. Mas, claro, vamos pensar, falando agora de 2100, vamos pensar numa Três Lagoas de 2050, por exemplo. Você imagina o fluxo de veículos que a gente terá em 2050? E aí você pega essa região da Lagoa Maior, dessa região que liga uma parte da cidade à outra, né, que não tem muito o que se fazer em relação a essas ruas, por exemplo, são ruas estreitas, inclusive vou mudar de sentido para dar mais fluidez no trânsito, mas o tanto de carro e quantos moradores teremos em Três Lagoas em 2050, por exemplo? 200 mil? 300 mil? Não sei. Mas será que a cidade de Três Lagoas vai conseguir comportar um trânsito grande de veículos? Uma cidade populosa com 250 mil habitantes, por exemplo, lá na frente,
Será que Três Lagoas está sendo projetada para isso, para o futuro? Porque eu acho que não está. Eu acho que vai se fazendo algo remediando e muito pouco vem sendo feito. O que foi feito de abrangente que melhorou a fluidez foi a segunda lagoa, que o prefeito Ângelo Guerreiro fez aquela revitalização, levou o tráfego para uma área que não existia e que deu fluidez para quem mora em toda aquela região. Mas, do contrário, a gente não vê nada nesse sentido, né? Projetando Três Lagoas para daqui 100 anos, por exemplo, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Porque, obviamente, tem que fazer hoje. Porque vai construindo casa, conjuntos habitacionais, áreas empresariais, e aí locais que podem surgir para o tráfego de trânsito, de repente, que hoje existem, daqui 10 anos, de repente, não vão estar mais lá. Vamos dar um exemplo. Eu não sou treslagoense de nascimento, mas sou um treslagoense. Estou aqui há 43 anos. Então vamos dar uma pensada em algo que aconteceu há anos atrás e que prejudicou muito a fluidez do fluxo de pessoas, de veículos, enfim. A Avenida Eloy Chaves. Ela não era para passar reto lá no Paranapungá e parar lá na pista, lá como a Antônio Trajano e a Finito Miller. Aí de repente apareceu alguém, que eu não sei quem, eu teria que dar uma estudada para ver quem, foi lá e implantou o Paranapungá, interrompendo o fluxo da avenida. Uma falta de planejamento, uma falta de visão de futuro. Não é mesmo? Tá certo? Ainda bem que na Capitão Olinto Mancini, lá no final dela está previsto ela... Tem os dois condomínios um do lado do outro, mas a pista continua, imaginariamente, o futuro lá, né, para adiante. Então, Três Lagoas já tem aspectos assim de coisas que não foram bem pensadas. Você entendeu? As ruas, por exemplo, em torno da lagoa. Você não tem uma rua expressa da lagoa no sentido ali pro bairro do Bela Vista, do Ipacaraí, do Santa Luzia, são tudo estreitíssimas e a cidade cresceu e está crescendo para aquele lado. A cidade está crescendo para aquele lado. Como é que nós vamos fazer? Nós temos aí, por exemplo, o bairro Montanini, que o fluxo maior das pessoas é pela BR, 158, porque por dentro você está com aquela dificuldade até agora. Então tem que pensar lá na frente. A cidade precisa pensar lá na frente. Vai chegar um momento que para você dar fluidez do fluxo de veículos e de pessoas, a prefeitura vai ter que indenizar alguém, desapropriar alguma coisa para abrir uma rua, né? Para abrir uma avenida, para dar fluidez ao fluxo. Então tem que pensar. Parte dessas intervenções que já está acontecendo, o Tenente Coronel Moraes, na entrevista que veio aqui, que deu, ele disse para nós aqui que ele ia fazer, e ele está fazendo. Né? Umas mudanças de sentido de rua, porque no fundo nós estamos usando essa palavra sentido, mas não tinha sentido as ruas continuarem daquele jeito. Então, o Moraes, ele está fazendo umas intervenções, inclusive aqui na rua que passa aqui em frente à Polícia Militar, quem vem de lá para cá, por exemplo, quem vem na Custódia Andrius, já não vira mais ali, ele já virou o sentido, quer dizer, dando fluidez ao nosso trânsito. Agora, tem que pensar se dá para frente, sim. Não resta dúvida, porque imagina você, aqueles pessimistas, aqueles que não são otimistas, eu já sou otimista. Três Lagoas, em 2005, tinha aproximadamente em torno de 85 mil habitantes. Olha quanto nós temos hoje. 2005 para agora, 20 anos. Né? Em 20 anos, a cidade cresceu praticamente quase que o dobro do que ela teve ao longo de 85 anos, aproximadamente. Entendeu? Então, tem que pensar, porque a tendência da cidade é crescimento. Né? Pelo IBGE, aquela estatística do IBGE, esse dia eu já vi alguém entrevistado, já estava falando que Três Lagoas tinha uma estatística de 141 mil. Já foi para 146 mil. E eu tenho certeza que Três Lagoas tem mais de 160 mil pessoas. Eu tenho certeza, pelo volume, o movimento da cidade. Onde você vê movimento para tudo quanto é lado. E o trânsito é um dos termômetros. O trânsito é um dos termômetros. Né?
Tem hora que tá tendo até congestionamento aí nas avenidas. Então, vamos pensar nas Três Lagoas lá pra frente, né? Então são coisas que até andaram fazendo aí, pensando Três Lagoas 2050, teve umas movimentações aí de algumas associações, de algumas pessoas, né, envolvidas com alguns setores de serviço no município, mas que não muito se falou depois, né? Travou ali. Então tem que se pensar de fato numa cidade de Três Lagoas no futuro, porque a industrialização continua. A gente tem a Eldorado que vai sair a segunda linha a qualquer momento. De repente a Suzano tenha uma terceira linha aqui em Três Lagoas. Também já foi pensado e planejado. Se vai ser executado é outra história. Mas está no radar. A gente tem a indústria da citricultura, né? Que uma indústria vai ser instalada aqui no leste, pode ser Três Lagoas. Então tudo isso mostra que Três Lagoas vai continuar expandindo, né? Então é uma coisa para se pensar. É uma coisa para de fato a gente ter algo para ser feito por parte dos administradores, né? Enfim, vamos aguardar. Alguém vai ter que mexer nisso, Exatamente. mais cedo ou mais tarde, né? Movimentação na região não para, né? Amanhã, por exemplo, nós teremos a presença até do vice-presidente da República lá em Inocência, né? No lançamento da pedra fundamental da Arauco. Então, o movimento não para na nossa região. E aonde é que repercute essas ações, esse movimento? Na cidade maior da região, né? Muito das pessoas que vão prestar seu serviço lá em Inocência, a hora que ele tiver num momento de folga, ele quer ir para onde? Campo Grande está muito longe. Tá certo? Tem outra cidade maior na região? Não tem outra coisa. Então vamos ir para cá. Isso faz a cidade movimentar. Sem dúvida, né? Vai de fato ganhar um movimento maior. Fora aqueles que vão morar aqui e que vão ficar lá. Exatamente. Né? Que vem para cá de final de semana, tal, aquela coisa toda. Enfim, são uma série de situações que vão precisar aí, né, ser entendidas e compreendidas por parte dos governantes. Tem que planejar hoje, né? Não adianta depois falar, lá na frente quem tiver no comando que se vire, né? Mas se você planejar hoje, lá na frente, quem for tomar as decisões vai falar, não, as ações foram pensadas lá em 2025 pelo então gestor do município. Então isso é importante, deixar planejado alguma coisa para ser lembrado lá na frente, daqui 10, 15, 20 anos. 7h18, 7h18. O governo de Mato Grosso do Sul segue investindo na melhoria da infraestrutura rodoviária urbana do estado. E aí a AGESUL, vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Logística, publicou editais e novas licitações que somam 417 milhões. Obras incluem implementação e pavimentação asfáltica de trechos estratégicos das rodovias MS 320 e A380, onde Três Lagoas e Ponta Porã são beneficiados. A maior obra prevista é a 320, investimento estimado de 276 milhões. O projeto contempla a elaboração dos projetos básicos e executivo de engenharia, além da execução de pavimentação asfáltica e obras de arte especial em um trecho de 62 quilômetros, ligando a 377 a 158. A sessão de abertura da licitação está marcada para o dia 10 de julho. Então, são informações que o governo do estado reforçou, né? Ontem, que a gente já tinha comentado aqui, inclusive, semana passada, e que a gente sabe que é uma expectativa grande por parte de todo mundo, a movimentação intensa por conta da Arauco, que amanhã tem o lançamento da pedra fundamental. Provavelmente o governador vai falar muito desse assunto lá, talvez até, né, algo mais detalhado ou novas informações, talvez a respeito disso, ou alguma surpresa envolvendo alguma obra de grande impacto lá para a Inocência e para a região, enfim. Vamos ficar de olho porque a expectativa é essa que a gente está falando, né, Cláudio? Projetar, planejar. Inocência é uma cidadezinha pequena, Taquaralco é uma gigante, vai ser a maior do mundo. Então você já vê daí que a coisa precisa ser bem elaborada e planejada, porque não foi projetado. Tá tudo acontecendo, tá trocando pneu do carro com o carro em movimento. Exatamente. Provavelmente o governador deve estar com alguma carta na manga. Amanhã, na hora da sua fala, deve anunciar melhorias lá na infraestrutura do município de Inocência, né? E aí, beneficiando aquela cidade. Você imagina, eu fico imaginando assim, o mais otimista do morador de Inocência, ele não imaginou que ia chegar nesse ponto, né? A cidade chegar nesse ponto. Olha aí aonde nós já estamos, né? Então, quer dizer, os investimentos privados, ele traz assim a redenção de muitas regiões, né?
De muita gente. E a Arauco veio para ficar, né? Não é um negocinho para uma situação assim que é para pouco tempo. É para muito tempo, né? Então, o município de Inocência precisa de muitos investimentos e certamente o governo do estado vai buscar as parcerias necessárias para atender a demanda do município. É isso, né? E a gente sabe o quão é importante esse desenvolvimento, que Três Lagoas passou, Ribas passou, Inocência vem passando e Bataguaçu provavelmente vai passar, né, Cláudio? Vai passar também. É uma experiência leva a outra, né? E aquilo que a experiência adquirida aqui em Três Lagoas já repercutiu em Ribas, como vai repercutir em Inocência, como vai repercutir em Bataguaçu, é isso, né? E amanhã, portanto, a solenidade da Pedra Fundamental da Arauco terá a presença do presidente, aliás, do vice-presidente Geraldo Alckmin, né, que virá a Três Lagoas, já provavelmente, né, não sei como é que vai ser provavelmente deve chegar aqui e ir para Inocência, né, Cláudio? Provavelmente. A aeronave presidencial deve descer aqui. Exatamente. E daqui caminhar, né? Para Inocência. Por terra. Por terra, ou terra, às vezes aspas, até né? próprio um helicóptero, né? Nesses casos também tem essa questão, né? Aquele garça branca, de vez em quando o Lula vem aqui, você via que apareceu o helicóptero aí, de repente, possa ser que o vice-presidente também esteja nessas condições. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Desenvolvimento, né? Investimento de 4 bilhões e 600 milhões de dólares que a Arauco vai colocar em Inocência, no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Vai ser o maior investimento privado do país, né? A partir aí do começo dos trabalhos. Então, como foi Três Lagoas atrás, Ribas e assim por diante. Muito bom. 7h22, vamos para o intervalo, a gente volta já já, trazendo mais informações para você. Fique aí. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a farmácia e drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524 6000. WhatsApp BigCom 99190 4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h25, 7h25, estamos de volta por aqui ao vivo com as informações para você que acompanha a nossa edição de hoje do Difusora Notícias. Obrigado pela companhia e pela sua audiência, viu? O governador Eduardo Riedel fez uma publicação nas suas redes sociais defendendo a anistia restrita aos presos de 8 de janeiro de 2023, provocaram um quebra-quebra na sede do Superior Tribunal Federal, no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto em Brasília.
projeto em questão que tramita no Congresso Nacional tem gerado polêmica por buscar anistiar manifestantes e organizadores dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas e depredadas por bolsonaristas radicais. Em Brasília, o texto do projeto de Sóstenes Cavalcante prevê anistia para pessoas direta ou indiretamente envolvidas no 8 de janeiro e até mesmo por atos anteriores. Entretanto, a declaração de Riedel não agradou os deputados estaduais petistas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que são as principais lideranças do partido no estado e contrários à concessão de anistia para esses presos, os quais a esquerda classifica de autores de atos antidemocráticos contra a posse do presidente da República, Lula. Nas redes sociais, a deputada estadual Grace Jane criticou a fala de Riedel e defendeu até que o partido se retire da base de apoio ao governo do estado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Segundo ela, a posição do governador gera preocupação, indignação e questionamentos, tendo em vista que, após os atos de vandalismo, Riedel foi até Brasília e caminhou com Lula ao pedir justiça pelos atos. Permitir que os responsáveis por atos de violência, destruição e ameaças à democracia sejam isentos de punição representa um retrocesso perigoso para o povo brasileiro e a postura adotada pelo chefe do Executivo sul-mato-grossense coloca em risco a segurança do povo. Por isso, reafirmo minha posição de que o PT não pode mais compor esse governo, finalizou. Compartilhando da mesma opinião da colega de partido, o deputado estadual Zeca do PT discordou publicamente da fala de Riedel e afirmou sentir vergonha. Fica claro que Riedel quer anistia para o inelegível e inominável ex-presidente. Esconde sua intenção falando das pessoas que estão presas. Não são velhinhas, são homens adultos que atentaram contra a democracia, de Zeca. Outro que repudiou o apoio de Riedel à anistia foi o deputado estadual Pedro Kemp, que afirmou que o Partido dos Trabalhadores deve deixar a base aliada da gestão estadual. Acredito que chegou a hora do PT desembarcar desse governo. Não é possível conviver com um governo que apoia golpistas e não tem apreço pela democracia. O parlamentar defendeu que o compromisso do PT em Mato Grosso do Sul é com a reeleição de Lula em 2026. O atual governo lidera um projeto de combate às desigualdades sociais, defesa da democracia e crescimento sustentável. Precisamos apresentar uma proposta coerente com essa visão, sem anistia para golpistas. Golpe nunca mais, democracia sempre, reforçou. Além do repúdio dos deputados estaduais, pouco tempo depois da declaração pública de Riedel, o deputado federal Wander Loubert se manifestou afirmando que a defesa da democracia é um valor inegociável. Discordamos inteiramente do apoio do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, à anistia dos envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro, algo que é vergonhoso. Segundo ele, o PT defende que cada envolvido seja processado e julgado de acordo com a gravidade de seus atos. E assim, seguem essa questão importante e que está gerando muita discussão aqui no Mato Grosso do Sul. E aí, obviamente, os deputados do PT do Mato Grosso do Sul, o deputado federal Wander Loubert, também são a favor de romper com o governo de Eduardo Riedel. Você acha que é para tudo isso mesmo a fala agressiva dos deputados do Partido dos Trabalhadores, Cláudio? Olha, primeiro que o governador tem todo o direito de pensar aquilo que ele acha que ele deve pensar, né, do ponto de vista da política. Ele pode emitir aí as suas opiniões. Agora, saiu ontem uma pesquisa relacionada a essa questão do que o povo brasileiro pensa relacionado a essa questão da anistia, né? 56% da população não é a favor da anistia. Só 36% que é a favor da anistia. Entendeu? Então, quer dizer, a ampla maioria do povo não quer que passe a mão na cabeça de quem foi vandalizar lá em Brasília naquele dia fatídico 8 de janeiro. 2023, né? Isso. Então, aí o que acontece? Essa é uma situação. Existe uma pressão danada por parte do PL, liderado pelo Sóstenes Cavalcante, o deputado lá do Rio de Janeiro, sobre essa questão. Acontece que os líderes dos partidos não querem discutir isso lá em Brasília, não querem colocar isso como urgência para ser votado, entendeu? E o Hugo Mota também está empurrando com a barriga. Aí eles foram fazer aquela manifestação lá em São Paulo, falaram um monte de bobagem também, está sendo uma falta de respeito com as autoridades brasileiras, com xingamentos, autoridade xingando outra autoridade. Olha onde que nós já estamos chegando. Eles podem fazer a manifestação que quiser, não resta dúvida, desde que respeita as instituições e respeita as pessoas. Eu ontem ouvi uma fala, principalmente, do Silas Malafaia, um religioso que deveria dar exemplo,
falando aquelas bobagens com xingamento. Olha, se é para seguir Jesus Cristo, em algum momento você viu Jesus Cristo xingando alguém? Passou longe, né? Pelo amor de Deus, né? Então já tá indo longe demais. Tá? Já tá passando da... E olha que eu sou um cristão evangélico. Eu tô dizendo a você isso. É uma vergonha que tá acontecendo. Tá esquecendo os ensinamentos de Jesus Cristo se misturando com política. E aí dá nisso aí, ó. Agora, os deputados do PT não iam ficar quietos mesmo, relacionado a essa questão. Eles têm as suas independências. Lembrar que na hora do segundo turno e que o atual governador estava passando um sufoco danado para ganhar a eleição, sim, o PT foi importante, não foi? Né? Aqueles que pensam de forma progressista foram importantes. Agora estão sendo tratados dessa forma aí. Não só lá não, tem outros lugares também aí que estão sendo tratados desse jeito. Tá certo? Então, e mais a executiva do PT ontem se reuniu e tomou a decisão de continuar no governo. Mesmo porque, eu só vou dar um exemplo. Tá certo? Às vezes as pessoas não gostam de ouvir o que a gente fala, né? Mas fazer o quê? O PSDB tem 3 deputados federais. Dos 3 deputados federais, 2 votam a favor, contra a anistia. Que é o Dagoberto Nogueira, Geraldo Rezende, são contra a anistia. E o Beto Pereira é a favor. Então, quer dizer, não tem entendimento nem dentro do próprio PSDB. Nem eles. Entendeu? Não tem esse entendimento. Então, e tem mais. Na reunião da executiva do PT, eu estava lendo a matéria, o Vanderlei Lobé falou muito bem, falou, os deputados do PSDB têm votado e muito a favor dos interesses do governo Lula, do governo federal, lá na Câmara. Então, nada mais justo de nós também fazermos aqui uma, né, essa parceria deve continuar. Eu também acho que deve continuar com a parceria. Agora, tem coisa que a gente fala, tem coisa que a gente não fala, né? Porque de repente eu falo alguma coisa, eu posso te ofender, né? Entendeu? Então, a galera não ia ficar quieta mesmo, não resta dúvida. Tem que ver se foi uma pressão que o Riedel sofreu para dar uma declaração. É possível. Ou se foi de livre e espontânea vontade, não podia ficar quieto, né? Mas ele tem todo o direito de batido. Falar o que ele... Até porque o PT é base, tem o PT dentro, né, do seu governo, atuando lá, então passa batida, é um tema sensível. E que colabora com o governo. Vai gerar um debate desnecessário, né? Um governo que vai bem, que vai fazendo seu papel aqui no Mato Grosso do Sul. Então é um desgaste desnecessário. O Zeca, inclusive, até declarou recentemente, quando veio aqui em Três Lagoas, falou que tudo está caminhando para nós estarmos com o Riedel em 2026. Você entendeu? Agora, de repente, a pressão... a semana passada teve um burburinho. Sim. De que tinha setores dentro do governo Riedel pressionando o governador para mandar o PT para as fafas do governo, né? Então tem gente também que fica pressionando. De repente tem essa pressão, exatamente, né? Porque são uma pesquisa, o governador tem mais de 60% aí da intenção de votos para a reeleição em 2026, e eu acho justa a reeleição do governador, sinceramente, tem feito um grande papel como governador. Tem uma aprovação de governo de mais de 80%. Aí ficam os camaradas, né? Aqueles que não olham a política como um todo, a falar, agora nós não estamos precisando mais do pessoal aí, então, pé na bunda deles, né? É assim que funciona. É mais ou menos isso, né? Não estamos precisando mais, mas lá no segundo turno, lá em 2022, 22, né? Foi a eleição, foi isso? Sim. 22? Meu filho, aí os caras vieram, por favor, nós precisamos. Porque senão poderia ter dado contar, né? Tá certo? Poderia ter dado contar. Essa é a vida desse jeito. A política é assim, né? Nada surpreende na política, eu acho que o governador, Tudo ele nem é tão culpado disso, não. O culpado é esse pessoal que fica essa pressão danada em cima dele. A gente não sabe o que acontece nos bastidores. E essa questão do PSDB, vem pra cá, vai pra lá, fica ali, isso tudo também tem um peso e tudo isso é levado em consideração, sem dúvida. E o Estado é um Estado conservador, ninguém tá enganado disso, não. Nós sabemos que o Estado é um conservador, mas eu acho que parceria é parceria, né? A gente fala de Estado conservador, Cláudio,
a gente não pode deixar de citar que o Zeca do PT foi governador por 8 anos. E que teve o apoio, inclusive, de... E o que mudou desse período, que não é um período, não estamos falando de década de 70, de 90, estamos falando agora, recente. 8 anos do governo Zeca do PT e essa mudança, né, esse animalismo todo para cima do PT aqui no Mato Grosso do Sul e esse conservadorismo que se sempre existiu, o PT nunca deveria ter tido ninguém no comando do Estado. Mas então mudou da água para o vinho, então, né? Mas acontece que é o seguinte, vamos recapitular. Naquele momento, o governo do Estado vinha muito mal, e o povo cansou das duas polarizações que existiam naquele momento. Porque existia uma polarização entre o grupo do Pedrocian e entre o grupo do Wilson Barbosa Martins, que era o MDB de um lado, o PTB do outro. Então, assim, e o povo cansou. O Sul Mato Grossense naquele momento cansou. E vou dizer uma coisa pra você, no primeiro turno, faltando 13 dias pra eleição, eu lembro como se fosse hoje, o Zeca fez uma passeada ali na 14, em Campo Grande, tinha 13% da intenção de votos. Quer dizer, aí veio um debate, ele foi muito bem no debate, tá? E aí chegou no segundo turno, e quando chegou no segundo turno, a galera do Pedrocian, na sua ampla maioria, veio apoiar a candidatura do Zeca. Né? E o Zeca derrotou o Baixa no segundo turno e fez um bom governo. Ele fez um governo de coalizão, porque o PT não tinha voto suficiente na Assembleia Legislativa, teve que fazer um ajuntamento de forças, né? Nós temos políticos aí que teve participação muito importante em sustentar o governo na Assembleia Legislativa. Eu quero render aqui a justiça seja feita. O deputado Cícero, naquele momento, foi muito importante para o apoio dos deputados. Londres, naquele momento, enfim. E aí juntou ali as forças e ele acabou governando por 8 anos e foi um bom governo. E colocou o Mato Grosso do Sul no eixo, porque estava uma bagunça administrativa, o Estado quebrado, com folhas de pagamento atrasado, com arrecadação pífio, horrível, né? E de repente pavimentou o Estado para chegar onde chegou. Veio o André Putineri, fez um grande governo, veio o Reinaldo Zambuja, melhorou ainda mais. E o Rio agora está dando continuidade, um excelente governo. Então, eu acho que tem certas coisas que a gente tem que ouvir, sabe? Fazer que é surdo. melhor não ouvir. Vamos ver o que vem pela frente. Mas qualquer fala de ambas as partes, ela inflama o processo, porque existe um processo inflamado a nível nacional, né? Infelizmente, né? E assim a gente segue, 7h39. Bom, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu proibir a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e o uso de suplementos alimentares que contenham Ora Pronobis, uma planta conhecida cientificamente como Pereschia aculeata. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e inclui também o recolhimento dos produtos que já estavam no mercado. De acordo com a Anvisa, a medida foi tomada porque a planta não é autorizada como ingrediente para suplementos alimentares. A agência explicou que para o ingrediente seja aprovado é necessário que ele passe por uma avaliação de segurança e eficácia. Além disso, as empresas que desejam comercializar produtos com ingredientes específicos devem comprovar com base científica que esses ingredientes trazem benefícios nutricionais para o corpo humano. A Anvisa ainda ressaltou que suplementos alimentares não são medicamentos e, por isso, não podem fazer alegações terapêuticas, como tratar, prevenir ou curar doenças. Esses produtos têm como objetivo complementar a alimentação de pessoas saudáveis, fornecendo nutrientes ou outras substâncias que não sejam consumidas em quantidade suficiente pela dieta diária. A resolução da Anvisa não afeta o uso da planta fresca de Ora Pronobis, que continua sendo consumida na alimentação tradicional. Enfim, não era muito difícil você ligar a televisão e alguns programas lá fazendo propaganda do Ora Pronobis, onde ele curava tudo, viu? E aí, obviamente, agora com essa decisão da Anvisa, não pode mais nem ser comercializado. Quem tinha foi recolhido.
Então, tudo tem que ter o aval das pesquisas e da ciência, né? Se a Anvisa tá falando isso aí, não é verdade? Tem que tomar cuidado. Mas que realmente estava aí uma propaganda para lá e para cá desse milagroso, desse Ora Pro Nobis, perfeito. Nada contra o Ora Pro Nobis, hein? E caro, viu? Caro. Não é barato, não. E aí, eles mudaram. Agora não é mais Ora Pro Nobis. Agora estão fazendo propaganda de magnésio. Eles mudam, né? Prometendo também aquilo que... né, a mesma coisa que o Ora Pro Nobis prometia. Só que falando de uma maneira diferente. Enfim... vai no médico, pergunta, faz exames, vê lá o que é bom, o que não é bom. Os caras vão prescrever aí a coisa certa pra você, pro seu problema e assim por diante. Não adianta ficar achando que tem milagre não, viu? Não vai encontrar milagre em forma de suplemento ou medicamento. Tem que ser aquilo que vai realmente ajudar você naquilo que você sente. Né? Porque é mais fácil as pessoas irem na farmácia, na drogaria e dá alguma coisa aí que é bom pra tal coisa. E aí você vai levar pra casa. Agora, vai funcionar? Não sei. Então, aí existe também até por conta de que o medicamento é muito caro, aquele da propaganda da televisão, né? Uhum. Muita gente então mandou manipular, né? Vai lá na farmácia de manipulação e manda manipular o Ora Pro Nobis aí, claro, que aí não vai ter aqueles outros componentes que teria lá naquele remédio da propaganda, mas pelo menos ele é mais natural, né? Tá certo? Mas que muita gente manipulou. Não é fácil. É assim, a gente vai seguindo. Bom, 7h42, vamos pro intervalo. A gente volta já trazendo mais informações nessa manhã. Fique aí. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67-3524-0730 e o WhatsApp 679-9185-5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Big Com 99190-4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 679-8471-8438 e 679-8471-8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras, 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves, 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h44, estamos de volta por aqui ao vivo, obrigado pela companhia. Mato Grosso do Sul já registrou 6.692 casos prováveis de dengue, sendo 2.445 confirmados em 2025, tá? Os dados foram apresentados no boletim, a 13ª semana epidemiológica, divulgado na última sexta-feira. Segundo o documento, 7 óbitos foram confirmados em decorrência da doença e outros 6 estão em investigações, tá? Investigação. Nos últimos 14 dias, Aparecida do Taboado e Figueirão registraram incidência média de casos confirmados para a doença. Já os óbitos registrados ocorreram em Inocência,
Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim. Entre as vítimas, 3 delas possuem algum tipo de comorbidade. A vacinação também segue. São 201.349 doses do imunizante aplicadas na população alvo ao todo. Mato Grosso do Sul recebeu 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por 2 doses com intervalo de 3 meses entre as doses. Está para o público-alvo, crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Então segue aí os trabalhos envolvendo a vacinação e os cuidados da dengue, né, Cláudio? Tomar muito cuidado com a dengue. Toda hora nós estamos falando aqui, né, nos nossos jornais, várias vezes durante a semana. Tomar cuidado com a dengue, também com chikungunya, né? Nós estamos num período de mais seca, é hora de... Toda hora é hora, mas mais do que nunca nessa época, dá uma olhada no quintal, dá uma varredura no quintal para ver se tem um foco do mosquito, né? Para combater a dengue. É importante a participação da população. E você sabe que em Selvíria, o Ministério Público aqui de Três Lagoas, a 4ª Promotoria, solicitou à Prefeitura de Selvíria a adoção de medidas urgentes para o combate à dengue, tá? Lá naquele município que enfrenta a fase de epidemia da doença. Então, o MP entrou na parada aí, lá em Selvíria, para que o município ele faça o dever de casa, porque a coisa lá também não tá legal, né? Aliás, para ter que o Ministério Público entrar em ação, é porque não vem sendo feita a coisa certa, né, Cláudio? Exatamente. Tá? Tem que fazer. O Ministério Público é o órgão controlador, é aquele que avisa, opa, vamos corrigir aí determinada situação. E aí o município vai ter que corrigir, né? E nós temos que tomar cuidado, nós somos aqui um município perto, 60, 70 quilômetros daqui de Selvíria, e se lá está tendo essa epidemia de dengue, nós, de repente... Mas aqui a gente vê o serviço sendo feito, né? Não aqui resta a gente tudo. vê que Não o pessoal resta trabalha bastante para que a situação não saia do controle. Então, e a gente cobra também, né? A gente aqui cobra que as pessoas façam a sua parte em casa e que o poder público também faça a sua parte, que vem fazendo muito bem. A grande questão são as pessoas, né? São os moradores das suas casas, porque o poder público faz a sua parte. Vem fazendo a sua parte, já não é de hoje, não. Tem mais de 10 anos que o poder público vem atuando aí nessa questão da dengue. E cada vez mais reforçando essa atuação, comprando equipamentos, adotando medidas e assim por diante, né, Cláudio? Pra gente, obviamente, ficar longe desse perigo. A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, ela trabalha muito bem essa questão. Você vê que o setor de endemias, toda hora o pessoal está aí dando entrevista, orientando. Tem o Comitê da Dengue, né, que a gente vê também um clamor, né? Nós temos aí os nossos agentes de endemias que visitam as casas, são muito bem orientados e trabalham e fazem um bom papel. Junto com ele nós temos o agente de saúde que já fica de olho também nessa situação e pode inclusive colaborar. Quer dizer, o trabalho do ponto de vista do poder público em Três Lagoas é feito. Agora a população precisa também colaborar com isso, para que a gente possa, pelo menos, controlar a dengue, né? Pelo menos controlar. Bom, são 7h48. A Prefeitura de Três Lagoas, através do setor de imunização, em parceria com as unidades de saúde da família e as escolas da Rede Municipal e Estadual de Educação, estarão aí durante todo o mês de abril realizando um trabalho de campanha, Aluno Imunizado, uma iniciativa essencial para garantir a saúde dos estudantes e de toda a comunidade escolar. O objetivo da campanha é realizar verificação, atualização da caderneta vacinal dos alunos, com ênfase na vacinação contra a gripe, especialmente para crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, público prioritário nessa fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Durante os meses de abril e maio, as equipes de saúde estarão visitando os CIs, escolas municipais e estaduais, conforme cronograma, para aplicar as vacinas necessárias e conferir a situação vacinal de cada aluno. Para que a criança possa ser imunizada, será enviado um comunicado oficial aos pais ou responsáveis, informando a data de ação na unidade escolar, e é imprescindível que esse comunicado seja assinado e devolvido junto com a caderneta de vacinação. Somente com autorização e o documento em mãos, a equipe de saúde poderá vacinar o aluno. A vacinação ocorrerá até 30 de maio, nos horários de funcionamento dos turnos escolares, respeitando a rotina de cada unidade. Começou ontem e hoje, né, a primeira semana da campanha Aluno Imunizado no CI Santa Luzia. Professora Elise Oliveira dos Santos. Na quarta-feira, amanhã,
CI Professora Clarinda Dias Conceição, CI Guanabara e CI Dona Diva Garcia de Souza. Na quinta-feira, CI Nova Alvorada, CI Professora Clarinda Dias Conceição e CI Professora Maria Aparecida do Nascimento Castro. E na sexta-feira, dia 11, a Escola Municipal General Nelson Custódio de Oliveira e CI Professora Edneia Borges. Então, o cronograma da semana, para os pais ficarem atentos, provavelmente eles receberam, né, o comunicado por parte da escola para que as cadernetas de vacinação de seus filhos possam estarem consigo, né, no dia da vacinação, para facilitar e para ver se está tudo em dia no calendário vacinal das crianças. Então, provavelmente, os pais irão mandar as cadernetas para as escolas. E assim, só assim, para que se consiga atingir algumas crianças a receberem algumas doses da vacina, né, Cláudio? Que depender de alguns pais, eles não estão nem aí. É verdade, infelizmente, né? Infelizmente. Mas as escolas, né, ela faz o seu papel, parabéns aí a todas as escolas envolvidas, né, os professores, a direção das escolas, nesse chamamento, né, da importância de vacinar as nossas crianças, nossos alunos. Seguimos, 7h51, com o encerramento da fase de testes das câmeras corporais em Mato Grosso do Sul e nas demais unidades da federação. É previsto que os agentes da Polícia Rodoviária Federal farão uso do equipamento no estado a partir do segundo semestre de 2026. De acordo com o que disse o superintendente da PRF no Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno, a implementação das câmeras para o uso policial já iniciou no âmbito nacional. Já houve testes em todo o país e ele também já foram feitos em Mato Grosso do Sul. Está em andamento agora é a implementação das câmeras corporais em algumas delegacias da PRF do Rio e do Distrito Federal. Em nosso estado está previsto para implementar no segundo semestre de 2026, informou. De acordo com o superintendente, a câmera que será utilizada inicialmente não vai ser a definitiva e a implementação do equipamento será realizada de forma gradativa e seguirá um cronograma definido de início do uso para cada estado. Além da câmera acoplada no colete dos policiais rodoviários, o equipamento também será instalado nas viaturas da PRF, a fim de ser usado no monitoramento do fluxo de veículos nas estradas. As câmeras não vão ser empregadas só nos policiais, mas nas viaturas também terão. Então, terá uma viatura rodando o tempo todo na rodovia e fazendo a leitura do trânsito de veículos com a câmera também, declarou. Sobre o processo de implementação das câmeras corporais para registrar o trabalho da PRF, o superintendente da corporação no estado vê a mudança de forma positiva, entendendo que a tecnologia vai garantir mais segurança nas abordagens policiais. Então tá aí, né, essa questão envolvendo as câmeras de segurança, nos coletes, no fardamento, enfim, vai ser implementado no Mato Grosso do Sul, mas começa pela PRF só no segundo semestre do ano que vem. Esse é outro assunto também que traz muita polêmica. Tem aqueles que são a favor, outros contra, né? Mas é importante, né? É importante que seja realizado esse trabalho, porque eu vejo assim, dá segurança para todos os lados, né? Você pega São Paulo, que tem os seus problemas, um dos problemas de segurança pública mais crônicos do Brasil é São Paulo, e a Polícia Militar já utiliza, né, essa câmera de segurança, e quantas vezes não surgiram imagens das câmeras corporais em atos que envolvem a polícia, as pessoas, bandido, e não é difícil essas imagens aí serem geradas e mostrando que houve erro, que aquilo não foi a abordagem correta e gerando muita discussão até em nível nacional. Então isso, não adianta dizer que não, isso vai, onde tiver câmera acoplada no colete do policial militar, seja de qualquer região do Brasil, vai gerar problema, vai gerar algumas abordagens e algumas pessoas vão contestar o tipo de abordagem realizada, aquilo que já acontece muitas vezes, né, de troca de tiro que muitas vezes acontece e que obviamente o bandido muitas vezes morre e que as pessoas alegam que a pessoa nem arma tinha na mão, e isso com câmera corporal vai ficar mais evidenciado. Em São Paulo muitas vezes também, né, vazou isso. Mas aí é uma questão, né, Cláudio? Lá, a Secretaria de Segurança Pública, os caras, eles seguram muita coisa. Então, o governador Tarcísio lá, ele tem uma outra mentalidade. Se é um governador que, de repente, ele vai entender de outra forma, de repente a punição para os policiais pode ser grande. Então lá meio que mesmo com as câmeras corporais eles seguram. Agora, se for um outro tipo de governo, mais humano, talvez os policiais até possam sofrer sanções
e penalizações mais abrangentes, né? Agora vamos ver aqui no Mato Grosso do Sul como é que vai ser adotado. Vamos acompanhar, né? O importante é que tenhamos esse equipamento, que eu vejo assim, que protege tanto o policial quanto na sua ação, né? Porque muitas vezes a pessoa também, que a polícia, o policial está numa diligência, às vezes as pessoas também são desaforadas, né? Elas gostam de abusar também, né? Da autoridade policial. Então, é importante ter para proteger o policial também. Eu vejo que a câmera, ela protege também o policial. Pois é, 7h56. Cláudio, nessa reta final, vamos falar do Donald Trump e essas ações das taxas. Por quê? Porque o negócio saiu do controle. Os americanos estão estocando água mineral porque estão com medo de também ter taxa e ela subir de preço, né? A gigante, a Apple, está correndo para encher aviões com iPhones para evitar tarifas, porque vem de fora esses aparelhos que são produzidos em outros cantos. Então, quer dizer, o americano, por mais que ele bata no peito, são sanções amargas no momento, mas no futuro irão me agradecer. Mas e aí? A China já disse que não vai tirar uma vírgula daquilo que eles vêm dizendo e que vão até o fim. Quem vai perder com isso é só os Estados Unidos, né? E não sei se o Trump vai voltar atrás mais cedo ou mais tarde, mas ele está irredutível no momento e o povo lá dos Estados Unidos está sofrendo, viu? Está sofrendo e vai sofrer mais cada dia que passa. Ô, Henrique, é o seguinte, o Donald Trump é um blefador, é um jogador. Chegou a ter os bilhões que ele tem de patrimônio, segundo as informações, fazendo isso enquanto era empresário. Ele sempre ameaçou, a pessoa ameaçada ficava com medo e aí fazia o que ele queria. E aí ele foi avançando. E na presidência da República dos Estados Unidos ele está fazendo a mesma coisa. Só que agora a galera já entendeu qual que é a estratégia dele. A estratégia de ameaçar, né? Aí eles vão recuar e aí chega no entendimento, né? Mas a galera não vai, principalmente a China, não vai arredar o pé, não. Tá certo? O próprio Elon Musk está pressionando para rever, né? Exatamente. O Elon Musk já perdeu bilhões e bilhões da empresa dele, né? E o prejuízo aí no setor empresarial, nas indústrias, nas empresas, é na casa de mais de 3 trilhões de dólares, em poucos dias, coisa assim de poucos dias. Então, o Donald Trump, eu não sei o que está acontecendo com ele, não. E outra coisa, ele não mentiu nada a ninguém. Ele foi eleito falando que ia fazer o que ele está fazendo. Tá certo? Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com quem a gente elege, né? Porque, por um lado, o povo americano achou que estava elegendo um grande presidente e tal. Até agora, ele está dando tiro no pé, segundo o que a galera está falando. Eu só espero, assim, será que lá no futuro isso daria efeito a favor dos Estados Unidos? Eu não vejo mais os Estados Unidos como recebeu praticamente quase que uma carta branca depois da Segunda Guerra Mundial para resolver os problemas do mundo em nome da democracia. Então, às vezes, ele ia lá jogar até uma bomba em alguém em nome da democracia. Fazia o que queria. Né? Aí, mas os tempos são outros, né? Nós não estamos mais em 1940, né? Nós estamos em 2025. São outras pessoas, outra maneira de pensar. E eu não vejo mais os Estados Unidos tão imperial como ele acha que ele é, não. E eu sei que ele tem o maior exército do mundo, o mais bem equipado, não resta dúvida. Tudo bem, mas não é só isso, né? Vai ficar ameaçando todo mundo agora? Não é verdade? Pois é, então é uma questão que não sei até quando vai, mas a China já disse que não vai, né, voltar. Não vai, a União Europeia. E ele não é o presidente do mundo, né? A União Europeia já está tomando suas medidas. O Canadá e o México, que são ali, defendem inteiramente da relação comercial, também disseram não. Tem uma infinidade de situações. O Brasil, por exemplo, ele não colocou taxa maior relacionada ao Brasil, porque o Brasil conversou bem antes e já foi alertando, foi indo e tal. Olha, vocês
tem uma vantagem na relação comercial com o Brasil, certo? Não é todo mundo que está levando, segundo o Trump, né? Não é todo mundo que leva vantagem sobre os Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, não leva. Tá certo? O Brasil não leva. Então vamos ver o que vai acontecer. E o Brasil pode se complicar nessa questão da carne, né? Porque a China compra muita carne dos Estados Unidos, bovina, suína e de frango. E com essas taxas eles vão voltar-se para o Brasil e vão comprar tudo que tem aqui. Agora eu fico para suprimir essa demanda. Exatamente. E vai aumentar o mercado interno. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Isso vai acabar ferrando com nós brasileiros, porque se você destina produtos e o mercado é mercado, né? Eles vão vender mesmo para onde alguém está pagando mais. E aí vai aumentar o preço da carne aqui no Brasil, com certeza. Infelizmente, vamos ver como é que vai ser o dia hoje, né? Bolsas de valores, dólares, como é que a coisa vai estar no mundo aí em mais um dia dessa guerra comercial. 8:01, valeu, Cláudio. Valeu, Henrique. Até daqui a pouco no Tribuna Livre. E a gente volta amanhã às 7 da manhã, um oferecimento farmácia e drogaria 7 Farma, Big Com, materiais de construção, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e Brasil Grill Restaurante. O Gil tá chegando com o O de Casa. Ótimo dia pra você e a gente se fala. Tchau.